Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos abordar um tema essencial para quem tem filhos e possui responsabilidades familiares e financeiras, a revisão da pensão alimentícia. Recentemente, o ex-jogador Vampeta trouxe à tona uma questão comum entre muitos pais ao afirmar que não sabia por que ainda pagava pensão para suas filhas, ambas já maiores de idade, inclusive se utilizando de comentários bastante pejorativos e machistas. A declaração levanta questionamentos importantes sobre os direitos e deveres dos pais em relação à pensão após a maioridade dos filhos e o que realmente acontece quando a necessidade de revisão é considerada. Hoje vamos esclarecer como funciona esse processo e quais são os fatores que influenciam a continuidade ou não do pagamento da pensão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Família na Real na TV Cidade Verde. E quem vai me ajudar a esclarecer sobre esse tema será minha amiga, parceira de projetos digitais e outros da vida, doutora Isabela Paranaguá, advogada, especialista em família e sucessões, conselheira federal da OAB e presidente do IBDFAM Piauí. Minha amiga, muito obrigada pela presença, pela atenção, pelo carinho, pela disponibilidade de você estar aqui comigo, compartilhando o seu conhecimento. O currículo da doutora Isabela é extenso, aqui a gente resumiu um pouco. Uma amiga que eu sei que é bastante estudiosa e já se dedica à família e sucessões há tanto tempo, não é, Isabela? Muito obrigada, Rosa. É uma alegria estar aqui com você no programa Família na Real. O estúdio está lindo. Meus parabéns por esse ambiente de poder propagar o conhecimento certo e justo em direito de família. É um prazer, é uma honra estar aqui com você e em outros projetos que nós temos no mundo digital, que nos aproxima e também na vida como amigas. Isso, o ambiente está muito acolhedor, a ideia é essa. Muito. Da gente conseguir bater esse papo e trazer para o nosso telespectador uma conversa cada vez mais esclarecedora, mais leve, apesar de ser um tema tão importante, delicado, que são os temas relacionados à nossa área. Então, hoje, Isabela, a gente vai conversar sobre as declarações do Vampeta. Na verdade, a gente quer conversar sobre o tema jurídico e a gente trouxe o caso dele para ilustrar, como a gente sempre faz esse link, seja no nosso perfil no Instagram, seja também aqui no nosso programa. E é que é a revisão de pensão, essa revisão para filho maior de idade. O doutor Elton já esteve aqui, amigo querido, e falou profundamente de forma geral, sobre a pensão alimentícia. E agora a gente quer trazer os temas de forma individual para a gente aprofundar e detalhar. Vampeta foi aí num podcast conhecido e se referiu às duas filhas, a gente está colocando imagens dele aí, uma filha de 21 e uma de 23, e disse que não sabia por que pagava pensão alimentícia, se elas eram maior de idade. Se referiu de forma grosseira, dizendo que elas já namoravam, que elas já mantinham relação sexual com outros parceiros, que elas moravam com a mãe nos Estados Unidos, que não sabia por que pagava escola e pensão. Então são dúvidas, Isabela, que a forma que foi colocada, claro, foi muito desrespeitosa. Sim. E a gente lamenta como um pai se refira dessa forma às filhas. Imagine para a mulher de modo geral. Então, assim, a gente achou que ele passou um pouco dos limites, mas a gente nota, depois que a filha dele também, a Giovana, foi se defender, a gente nota que existe uma relação muito conflituosa entre o pai e essas filhas. E segundo noticiou a imprensa, esse processo ele vem se arrastando desde 2018, em que parece que ele ofertou uma pensão, depois ele não cumpriu com o pagamento dessa pensão. O certo, Isabela, é que hoje, né, nós estudamos aí o caso, hoje ele já deve quase R$1 milhão de pensão alimentícia. Já teve algum imóvel, tiveram alguns imóveis dele penhorados, e a gente também pode falar um pouco sobre isso depois, mas o certo é que a gente vai falar
sobre pensão e revisão para filhas maiores de idade. E eu queria que você iniciasse o tema, porque a gente não pode falar de revisão sem falar um pouco sobre os parâmetros que o juiz ele utiliza para fixar a pensão alimentícia. Certo, Rosa. Essa história do Vampeta, ela mostra uma das tendências do direito de família em 2024, que é a exposição dos casos de família na internet. Isso nós sentimos como profissionais, que a todo momento a rede social nos traz exemplos de casos de direito de família. Lamento muito a exposição, principalmente quando ela acontece com menores de idade, que não é o caso, elas já são maiores. E em se tratando de pensão alimentícia, Rosa, as pessoas sempre têm dúvidas. Isso. E cada família, ela é diferente e ela tem suas peculiaridades em termos de despesas, em jeitos de se criar o filho. E no caso do Vampeta, pelo que a mídia ela propagou e pelo que nós conseguimos assistir, porque teve entrevista dele, depois teve entrevista da ex-mulher dele e das duas filhas, deu para perceber que são filhas que não têm convivência afetiva com o pai, o famoso Vampeta, jogador de futebol. A falta da convivência, ela é uma questão totalmente existencial e afetiva, e a lei, com relação ao pagar pensão alimentícia, ela obriga. E no Brasil, ela obriga o pai a pagar alimentos aos filhos até os 18 anos. Isso é o que a lei, acredito que todos que estão nos assistindo conhecem essa regra da lei, que é até os 18 anos no Brasil, mas isso é a lei. E no Brasil, um juiz, por exemplo, ele vai decidir com base primeiro na lei, mas também ele vai conseguir decidir com base em jurisprudência. E o que é a jurisprudência? São as decisões, os julgados do nosso país, que hoje, digo hoje, mas já há um bom tempo, aceitam a extensão dessa pensão alimentícia, podendo ser até os 22 anos de idade, 24 e poucos e muito pouquíssimos casos até os 26 anos. Então, a extensão da pensão alimentícia, ela não se dá por causa da lei, ela se dá por causa da jurisprudência, que também é uma fonte de beber direito, é uma fonte que o juiz, que os advogados, que o Ministério Público, no caso de menor de idade, eles vão olhar ali para conseguir decidir o que é mais justo para aquele caso. Inclusive, no caso do Vampeta, que ele começou a reportagem, né, a fala dele dizendo: por que eu tenho que pagar a pensão se uma tem 21 e se uma tem 23? Ou seja, inicialmente a gente quer deixar claro que nós estamos tratando de pensão aqui para criança ou adolescente. E no caso maior de idade, porque foi essa dúvida, né? Enfim, não é para ex-cônjuge, por exemplo. A gente pode trazer aí um programa legal para falar só sobre pensão para ex-cônjuge. Mas no caso do Vampeta, Isabela, é bom que a gente deixe claro quais são ali os requisitos que a jurisprudência coloca, no caso, tribunais superiores. Quando a gente fala, telespectador aqui da TV Cidade Verde, a gente fala de jurisprudência, são os tribunais, os juízes, aqueles que sentenciam, que dão a decisão no processo. Então, como a doutora Isabela bem colocou, a lei ela garante até a criança e adolescente de 18 anos o pagamento obrigatório dessa pensão. Então, a pessoa que está responsável pelaquela criança, vamos dar um exemplo como a mãe, que é a maioria dos casos, ela tem ali a custódia física da criança, ela entra com a ação de alimentos e ali ela basta provar o parentesco da criança, né, do pai. Isso. E aí, a partir daí, ela vai ter direito à pensão. E o valor dessa pensão vai se discutir no processo. No caso aqui, a doutora Isabela colocou acima dos 18 anos, que são as filhas do Vampeta. E aí a gente traz essa pergunta, doutora Isabela, e quais são esses requisitos para revisão? Porque existe vamos dizer, um mito de que a pessoa faz 18 anos, o pai acha que tem que parar de pagar a pensão. E muitas vezes ele sofre consequências legais por isso. E nós vamos também conversar sobre essa questão. Vamos começar por partes aqui. Ótimo. Então, Rosa, existem dois tipos de ação para revisar o pagamento da pensão alimentícia. Um tipo de ação é para aumentar. Verifica, no caso, geralmente é a mãe, como você falou, que está representando no processo o filho ou a
filha menor de idade, ela entra com uma ação na justiça para revisar, majorar os alimentos. É assim que a gente chama, majorar. E majorar nada mais é do que aumentar estes alimentos, ou seja, tá pouco. Acredita a representante, contrata um advogado ou defensor público, observa os requisitos, que é a necessidade do filho que pede e a possibilidade de quem paga, que nesse nosso exemplo é o pai. E aí, naquela observância de tabela de despesas, observa que é necessário aumentar, porque os gastos aumentaram, porque a vida está mais difícil, porque agora está usando um aparelho ortodôntico, porque agora vai querer entrar no inglês, e tudo isso tem que ser também com base no estilo de vida, na verdade no status social. O status social, ele também conta, mas é muito mais no sentido de que quando ele era casado com a minha mãe, por exemplo, eles viviam no patamar X, e se nada da vida dele financeira mudou, eu não posso regredir no meu patamar social. Então tem que respeitar também não só a possibilidade de quem pede e a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede, mas a proporcionalidade. A razoabilidade é exatamente fazer o pedido da pensão alimentícia no patamar social que aquela criança ou adolescente vivem. Agora, falando do caso do Vampeta, que nos levanta algumas dúvidas, Rosa, porque nós não temos acesso aos autos, eu fiquei bem curiosa para tentar entender se essa ação, pelo que falaram, já que falaram em reais, ela foi movida no Brasil, sendo que elas residem em Miami, pelo que eu entendi de uma reportagem. Isso. Então, a gente também trata aí de um direito de família internacional com conflitos de competência a serem resolvidos, e nós temos um tratado, que é uma convenção de Haia, de 2007, que vai ajudar advogados do Brasil e dos Estados Unidos, nesse caso, a procurar a competência e fazer o diálogo entre os países para poder adotar o procedimento da pensão alimentícia. É excelente, Isabela. Quando eu vi a notícia, pelo que eu entendi, ele começou no Brasil quando elas eram ainda menor de idade. E aí elas moram hoje com a ex-companheira dele, que é a Roberta, e o processo continuou. Então, o que tramita, na verdade, é essa execução de pensão, e que o Vampeta entende que não paga, e ele é como se diz, ele disse que não vai pagar. Devedor quanto mais. Um devedor quanto mais, que a gente chama. E importante dizer também que a gente precisa ter uma decisão judicial para a gente revisar essa pensão. Então, a doutora Isabela bem colocou, a gente chama binômio aqui, no direito, que essa necessidade, essa possibilidade. O juiz fixa baseado nisso, e eu só posso revisar a pensão se eu tiver essa decisão judicial. Por quê? Porque é impossível alguém ser obrigado a pagar a pensão com um acordo informal, um acordo de boca. Exato. Então, por isso que é importante esse título que a gente chama, ter uma sentença, ter um acordo homologado. Então, passou dos 18 anos, aí sim, eu procuro a justiça para informar o juiz algum problema. A doutora Isabela já adiantou. Então, doutora Isabela, atualmente, nós que atuamos aí no direito das famílias, quais são as causas ali mais comuns alegadas pelo devedor de pensão, ou melhor, pelo alimentante, aquele que paga a pensão, para que ele entre com essa ação de revisão de alimentos? Certo, Rosa. E só antes de te responder, tem o outro tipo de ação que é para minorar os alimentos, para diminuir o que ele paga como pai, porque ele ficou desempregado lá na época da pandemia, por exemplo, ou porque ele realmente não possui mais duas empresas e agora ele está somente com um dos empregos. Então, a capacidade de quem vai pagar, ela também é um requisito para se avaliar se essa pensão ela continuará naquele patamar uma vida inteira ou se vai mudar. Então, são essas as duas ações de revisão, uma para aumentar, outra para diminuir. E no caso do Vampeta, eu olhando o exemplo lá dele, que é a história da vida dele com as filhas dele, elas são maiores de idade, Rosa, me pergunto se ele já não entrou com a ação de exoneração, porque a ação de exoneração, primeiro que você precisa ingressar, se o seu filho já atingiu a maioridade, o simples fato social
social de atingir a maioridade não exclui o pagamento da pensão, uma vez já arbitrada ou já decidida, né? Já decidida no processo ou já acordada. Precisa entrar com a ação no Brasil. Então, o filho completou 18 anos e você sabe que pela lei encerra aos 18 anos, precisa entrar com a ação de exclusão, exoneração destes alimentos. E aí vem aquela fala do Vampeta que ele diz: não sei por que ter que pagar alimentos aos filhos, às minhas filhas maiores de idade. É porque no Brasil, como a gente falou aqui no começo da entrevista, no Brasil, até os 26 anos ainda pode ser avaliado. Caso estas filhas, que são duas, ainda estejam procurando emprego, ou seja, ainda não estão inseridas no mercado de trabalho, ou ainda estão estudando na faculdade, num curso profissionalizante. Então, elas teriam que demonstrar isso no processo para tentar manter essa pensão alimentícia até os 24 anos, que geralmente é uma idade no Brasil em que a pessoa já está se formando numa faculdade. Isabela, segundo eu li na imprensa, ele tentou uma revisão que foi julgada improcedente. Então, ele tentou diminuir, ele paga cerca de, segundo informações, 7 mil para uma, 14 para outra. Me parece que uma teve um problema de saúde, que é um caso a gente discutir também. Ela fez um transplante cardíaco e ela tem uma incapacidade, segundo a mãe dela, que essa incapacidade ela é permanente. Entendi. Talvez por isso que uma delas ganhava uma pensão maior. O certo é que ele tentou e não conseguiu e continuou o processo de execução. Então, é importante dizer que a doutora Isabela falou de algumas causas que a pessoa entra para revisar essa pensão. A jurisprudência, ela relativiza a questão da maioridade. O que é isso, doutora Rosa? É o quê? Fez 18 anos, o que aquele pai que paga pensão tem que analisar? Está estudando, fazendo um curso superior, está fazendo um curso técnico, a idade é até flexibilizada. Nós já vimos decisões de 25, 26, porque muitas vezes a pessoa atrasa um pouco ali o ingresso, não é, Isabela? Na faculdade, a gente já viu, mas a questão é estar cursando e é o primeiro curso superior, porque muitas vezes você faz um, faz outro, e esse segundo curso, ele não lhe dá direito a continuar. Mas, por exemplo, doença, né? Se for uma incapacidade que você consiga demonstrar essa necessidade, porque nós vimos aqui que o juiz ele vai fixar sempre na questão da necessidade. Então, as duas, inclusive uma foi se defender e disse, olha, eu estou saindo da faculdade, foi o que ela disse, e vi, infelizmente, as declarações do meu pai. E eu queria me defender e defender a minha irmã. Então, uma faz faculdade, é certeza, né? E a outra, eu não sei se acabou, se está terminando. O certo é que a advogada dela sabe dessas questões, que é algo tranquilo em nossa área. E a maior, assim, que a gente vê causas, a pessoa diz que está desempregado, como a doutora Isabela colocou. Na pandemia, nós tivemos aí, na Defensoria, doutora Isabela, muitas ações de execução de alimentos, que é para cobrar a pensão atrasada, e revisão, que é essa que nós estamos falando, pelo impacto que muitos pais de famílias pandemia, e mães tiveram em suas economias. Então, é importante que a gente diga que, por si só, o desemprego ele não vai gerar uma exoneração, uma revisão, mas eles utilizam muitas vezes dessas causas, não é, doutora Isabela, que é o desemprego, eu constituí uma nova família, e são as maiores causas que a gente vê em nossa área, não é isso, doutora Isabela? É isso, Rosa. E olha que interessante o exemplo do Vampeta para estudarmos o direito de família, e você em casa. Muito rico, não é? Muito rico, porque do exemplo da vida real que acontece dele, nós podemos estender outros exemplos aqui na nossa conversa. Alimentos para filhos em razão da idade. É o que nós estamos discutindo, mas já estendemos o exemplo para alimentos para os filhos em razão não mais da idade, mas da incapacidade. A Rosa trouxe algo que eu não tinha lido, Rosa, que uma das filhas do Vampeta, ela tem uma incapacidade, diz, né? Enfim, a gente não tem acesso aos autos, mas parece que ela tem uma incapacidade, uma insuficiência. E quando o filho tem uma incapacidade, eu vou te trazer outros fatores que são já de filhos
filhos com necessidades, como as pessoas com deficiência no Brasil, nós temos um estatuto da pessoa com deficiência para trazer muito bem isso. Então, quando existe a incapacidade em razão de uma deficiência e se ela for permanente, vai ter o pai que pagar alimentos, em alguns casos, o resto da vida para esse filho. Porque o artigo da lei fala que os alimentos são devidos em razão do dever de assistência mútua. Pode ser que um dia o teu pai precise de ti e você hoje precisa do seu pai para ser alimentado, mas pode ser que um dia os alimentos, eles são entre os parentes e o seu pai é seu parente. E pode até ser que um dia um caso de direito de família seja de alimento de um tio para um sobrinho. Só que é raro, uma vez que nós vamos procurar primeiro a família mais próxima daquele que necessita dos alimentos. Mas eu vou te dar um exemplo da pandemia que aconteceu bastante. Os órfãos da pandemia. Ficaram apenas os filhos menores de idade e os pais, os dois morreram na Covid. E eles precisam o quê? Alimentos são urgentes, por isso que tem aí mais um instituto, que é o Instituto da Tutela. Para esses menores de idade, os órfãos da pandemia. Eu sempre gosto de trazer, Rosa, os órfãos da pandemia, porque a criança, ela é muito esquecida no Brasil. Isso. E os dados, eles são altíssimos de estatística dos órfãos na pandemia. E são as crianças que são o futuro do nosso país, né? Exatamente. Isabela, no caso do Vampeta, sobre a questão da maioridade, é importante a gente dizer que nós não estamos querendo aqui, porque a questão da maioridade é muito delicada. Por quê? Porque aquele maior de idade que ainda recebe pensão, ele sempre passa esse ar de uma pessoa que não é responsável, desleixo, que não estuda, para não dizer outros termos aqui. Sim. Então, foi essa revolta... A maneira como ele falou, né? Que trai... Então, é importante a gente trazer, porque a nossa próxima dúvida tem a ver com isso, que é a maioridade do filho por si só. Ela encerra, ela traz automaticamente essa revisão, essa exoneração de pensão. Então, é importante a gente trazer, por quê? Porque o pai acha que com 18 anos ele parou de pagar a pensão e acabou. É isso? Faltou uma orientação jurídica ao Vampeta, que é uma pessoa, parece que esclarecida, então a gente nem sabe, Rosa, até que ponto essa exposição que ele próprio faz dele, qual é o objetivo. Eu fico me perguntando, não, ele sabe, qual é a assessoria. Mesmo disse. Ele fala, Isabela, ele diz assim, deve ter um advogado que sabe direito de família. Isso. Então, não é bem assim como ele falou, e faltou uma assessoria aí. O que me preocupa é, mais uma vez, uma pessoa do futebol, um homem do futebol, falando confortavelmente sobre as próprias filhas em tons pejorativos e sexuais. E isso mostra a objetificação da mulher. Faz isso com as próprias filhas, porque não é pai, como elas disseram, não criou. Ele é, no caso, o genitor. E isso preocupa muito, porque é uma figura muito amada e querida no futebol. E a mídia, ela vira um quarto poder, e nós temos o dever e a obrigação de mostrar que isso, inclusive, fere o protocolo de gênero do CNJ. Sim. Então, nós temos uma súmula, né, Isabela, no STJ, que fala, que traz, Isabela colocou aqui, que é uma construção jurisprudencial. Então, nós não queremos estimular a questão do desemprego. A pessoa ela vai ficar pro resto, porque ele chega um momento que ele fala assim, ela já faz isso, faz aquilo, e quanto tempo eu vou ter que ainda sustentar? Então, a doutora Isabela colocou aqui que não é eterno, mas tem a questão do curso superior, do curso técnico, e no momento em que ele não, ela está trabalhando. E é importante falar do casamento, do namoro. Ela casou, ela perde. Ela está em união estável, ela perde. O namoro não, mas a união estável. Então, se elas estivessem casadas, a questão do coração, a própria mãe dela foi na hora que ela se emocionou, chorou e disse que tinha descoberto, que ela tinha passado por essa cirurgia. Mas elas moram com a mãe dela ainda, elas não estão casadas, não estão em união estável. Então, é importante que a gente já traz também essa outra questão da pensão. Ou seja,
A pessoa que recebe pensão, se ela casar, ela perde a pensão. Sim. Não é, Isabela? E lá nos Estados Unidos, elas moram em Miami pela matéria, lá nos Estados Unidos a faculdade ela é paga. E olhando para o patamar de vida, é claro que a gente teria que se debruçar nos autos, mas dá para ver que o Vampeta é uma pessoa que tem uma prosperidade econômica e ali ela abriu a porta da casa dela, é uma casa de classe média, então eles vivem um padrão social de classe média, que nos autos, se está ali os alimentos decididos pelo juiz no patamar e ele tem o dever de pagar, até que seja essa decisão judicial revertida, a obrigação de pagar está ali na decisão. E se o Vampeta já está executado, a obrigação é ou paga ou vai para a prisão, ou é penhora ou é prisão. Por isso que você disse que já tem bens do Vampeta que estão penhorados, porque ou você penhora os bens do Vampeta para salvaguardar as dívidas alimentares que ele tem para com as filhas, ou o Vampeta vai para a prisão, para que na prisão ele pense em pagar, e ele pode pagar, né? Me parece que ele tem condição. Ele está assim apenas se recusa. E infelizmente é um outro viés, Rosa, que me preocupa bastante, das pessoas, muitas delas não estarem nem aí para a justiça brasileira. Exatamente. Pela falta de credibilidade, a falta de confiança que o brasileiro como um todo está tendo com as suas instituições políticas, jurídicas, e isso é preocupante, porque elas são a base do Estado democrático de direito. Elas precisam ficar fortes para que nós consigamos estar, cada um no seu lugar na sociedade, lutando pelo direito de uma pessoa. Já existe, inclusive, o pedido de prisão. Segundo a advogada das filhas, a qualquer momento ele poderá ser preso, e ele fala também desdenhando sobre isso. Mas é importante que a gente diga, na minha área você sabe, que pode demorar, porque existe todo um processo, a gente vai trazer uma colega para falar só sobre execução também, mas existe ali todo um processo, garantido contraditório, ampla defesa para aquele que está devendo a pensão. Mas uma hora preso. A gente sabe, eu faço muitos pedidos de revogação de prisão na defensoria, e a justiça tarda, mas não falha, é aquele ditado. Então, se houver provas, se houver uma boa instrução, né, no processo, se houver um bom profissional, como a doutora Isabela, à frente da causa ali, vai dar certo. Doutora Isabela? E só um adendo, Rosa, para quem está nos assistindo, pode dizer assim, essa advogada está contra o Vampeta. Eu não estou contra ninguém, porque aqui nós estamos apenas avaliando e falando de pensão alimentícia de uma forma geral, porque, mais uma vez, todo mundo tem direito ao contraditório e ampla defesa. Então, tirando essa exposição do caso de direito de família na internet, na rede social, existe o que está no processo. E o que está no processo é que tem que ser avaliado, as provas que colocaram. É o caso, às vezes, de você ter até o direito, mas o profissional que você contratou não instruiu o processo de direito. E aí você perdeu, não porque você não tinha o direito àquilo, mas por falta de condução. Por isso, contrate um bom advogado. Exatamente. E a gente começou a falar sobre essa exposição, e diga-se de passagem, nada justifica. Então, Isabela está querendo dizer, eu só complementando aqui, que a gente está aqui falando o que a lei e o que a jurisprudência diz, mas nada justifica que você fale dessa forma, né, em relação às suas próprias filhas. E aqui não é defendendo ninguém, é só constatando um fato que realmente causou um pouco... E já é público, né? Que então, já é público, exatamente. Já falou. E falando em provas, Isabela, quais são as provas ali que são mais usadas para a gente justificar a suspensão ou redução do valor? Até a gente já falou um pouco sobre isso, mas primeiro, a gente pode ali dar uma suspendida na pensão. Muita gente fala às vezes comigo, doutora, aconteceu isso e aquilo, eu posso pedir ao juiz que eu pare um pouco de pagar a pensão, 2 meses, 3 meses e depois volte a pagar? Qual seria um exemplo para o nosso telespectador entender melhor? Olha, Rosa, a pensão alimentícia ela vai poder ser decidida ou no amigável,
Eles dois, ela representando os filhos e ele, por exemplo, porque tem vários tipos de famílias. Então, não é só esse exemplo do meu ex, que eu tive um filho com ele, também pode ser o exemplo de você que teve um filho fruto de um namoro, ou você teve o filho com uma pessoa que você se relacionou só uma vez na vida, mas gerou filho, e aí tem a obrigação, sim, de pagar. Das duas, uma, ou você acorda tudo numa boa, os dois ali, e aí vocês homologam esse acordo, ou realmente, se tiver briga, vai ter que ir para a justiça, o Poder Judiciário vai atuar e o juiz vai julgar. Então, são essas duas formas. E essas duas, uma vez acordado e uma vez decidido, as duas vão poder ser utilizadas para, uma vez não pagando, vou executar esse acordo. Uma vez não pagando o pai, vou executar essa decisão judicial que manda ele pagar 3 salários mínimos para a filha de 4 anos de idade, por exemplo. O que faz essa pensão de 3 salários mínimos diminuir? A mudança no status de vida. Por exemplo, a própria mãe tira a filha de um colégio de R$2.000 por mês e coloca a filha num colégio de R$800 por mês. Voluntariamente ela fez isso, então ela mostra na despesa que essa despesa reduziu. A mãe mora numa casa que já é própria dela, então parece óbvio, mas não é no processo judicial. Se ela mora numa casa que é quitada, não tem que estar na tabela de despesas a despesa com aluguel, porque não existe aluguel naquele caso. Sim. Então, tudo vai ser muito artesanal, porque cada criança tem a sua história de vida financeira também, isso, que advém da condição de vida dos dois, né, dos dois pais. Exatamente, situações de doença. Eu tive situações em que a mãe descobriu um transtorno do espectro autista, por exemplo, que requer aí fica mais caro, muita psicologia, psicopedagoga. Semanais, né? Semanais, Isso né? aumenta. Isso aumenta. Então, assim, ela descobre isso, ela pode trazer ao processo, pedir uma revisão para aumentar, porque a gente viu que o pai pode pedir para diminuir, como Isabela falou, a mãe pode pedir para aumentar, tudo trazendo para o processo, e a gente vê que essa obrigação para menor de idade, ela permanece. O que vai variar é o que a gente chama de quanto, que é o valor a ser pago. Isso. Ao tempo, Rosa, em que também precisa ser de acordo com que não só o pai ganha, mas se a mãe também trabalha, os dois vão pagar alimentos a esse filho ou filhos. Tem que entrar os dois ali na contribuição, dependendo o quê? De quanto cada um ganha. Então, a proporção que tem que ser feita é, se o pai ganha muito mais do que a mãe, é claro que no percentual ele vai pagar mais alimentos à filha do que a mãe. E essa história da guarda compartilhada ser regra no Brasil, a guarda compartilhada ela não retira a avaliação e a necessidade de uma criança ou adolescente receber. Porque, Rosa, a gente sabe que muitos casos de pedido de diminuição de alimentos aconteceram quando veio a lei da guarda compartilhada, achando alguns pais que poderiam automaticamente, já que eu estou pedindo a guarda compartilhada da minha filha, eu vou também pedir redução de alimentos porque eu vou ter guarda compartilhada dela. E não é bem assim, porque em algumas convivências da guarda compartilhada, continua a filha com aquela residência fixa na mãe, continua a mesma escola, tendo de X reais, os mesmos gastos. Despesas. A criança ela não muda o gasto dela. Na verdade, só se transfere de ambiente caso ela conviva proporcionalmente numa casa e em outra. Então, aqui é tudo muito genérico, mas mostrando para vocês esses contornos do direito da guarda, dentro de guarda, convivência e alimentos, que são sempre muito misturados, mas a gente tem que aprender a separar também. Isso. Porque são institutos diferentes. Excelente, Isabela. Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, que no próximo bloco tem muito mais. Voltamos já. Estamos de volta com Família na Real. Lembrando que se você possui alguma sugestão de tema ou está com alguma dúvida ligada ao direito das famílias, é só enviar aqui para esse contato que aparece no seu vídeo. A gente conta com sua participação para trazer assuntos cada vez mais pertinentes aqui para o programa. Bom, e hoje eu estou recebendo a queridíssima doutora Isabela Paranaguá, advogada especialista em família e sucessões, para tratarmos sobre revisão de pensão alimentícia. Então,
Então, Isabela, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, que está excelente. Eu acho que nós estamos conseguindo passar para o nosso público de forma muito responsável, leve e trazendo aí um caso que tomou repercussão nacional, que pode ser o da sua família, que são conflitos entre pais e filhos que são ocasionados, infelizmente, por questões referentes à pensão. Isabela, você tocou num ponto muito importante que eu queria só reforçar aqui, a importância dessa questão de se tentar um acordo numa ação de revisão, porque a gente vê o desgaste emocional que pode trazer uma ação de revisão entre pai e filho, inclusive podendo ter essa repercussão de um processo de execução, porque se uma pessoa, no caso, um exemplo, como Vampeta, ele está lá reticente, não vou pagar pensão, não acredito que eu vou ser preso, eu não estou nem aí, eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, e ele se recusa a pagar. E aí aquele filho precisando, que já aconteceu muito comigo, precisando realmente daquele valor, se sentindo ali, poxa, eu não estou sendo valorizado, eu não sou prioridade na vida do meu pai. Sim. Porque pode acontecer da gente ter essa sensação, que eu já vi na defensoria, e aí ele segue com o processo. E aí ele está pedindo a prisão do pai dele. Já pensou, Isabela, essa situação? Situação muito difícil, Rosa. Inclusive, o abandono material, ele é crime no Brasil. Então, imagina uma criança que vai ser um adolescente, futuramente um adulto aí no nosso país, com uma base, uma história de vida difícil dessas, em que o pai foi totalmente ausente. A gente sabe pelos números que o registro de nascimento de filhos sem o nome do pai é altíssimo no Brasil. E isso retrata uma cultura nossa que ainda é patriarcal e ainda é de achar que somente a mulher deve cuidar do filho. Tanto que a própria lei da guarda compartilhada surge no Brasil exatamente para mostrar que o pai não é o pai da pizza. Você disse que a doutora Keila esteve aqui, ela falou muito da guarda compartilhada, que se complementa muito quando a gente fala de instituto de alimentos. Então, abandonar materialmente o filho no Brasil é crime. O problema que eu vejo é o que nós já comentamos, é a sensação de impunidade. Nós sabemos que, infelizmente, na prática, inclusive, alguns juízes evitam mandar prender, sendo que está na lei a exigência de, uma vez não pagando, e se o advogado pediu a prisão, é a prisão que tem que ser decretada naquela execução de alimentos, porque o advogado ou o defensor público tem duas opções, que é ou pedir a prisão ou pedir a penhora, mas nós sabemos, Rosa, que tem uma flexibilização disso. Aqui a gente está falando para toda a sociedade, mas para quem é profissional da área sabe que por uma flexibilização hoje até os dois estão sendo aceitos. Sim. Ou seja, a situação de impunidade do devedor de alimentos é tão grande que já há uma flexibilização. Pode pedir prisão e penhora juntos. Pode, mesmo a lei não dizendo isso. Por quê? Porque o devedor de alimentos parece que é bonito e é fácil e é ok. E olha que a gente já teve uma revisão com o novo Código de Processo Civil para compelir mais esse devedor de alimentos a pagar. Por exemplo, vocês já estão vendo aí nas redes sociais, na mídia, o cancelamento e suspensão do passaporte. Tem casos em que a gente pede cancelamento do Netflix. Se você, pai, está assistindo Netflix e o seu filho... Enfim, existem outros meios em que nós, advogados, já estamos colocando, conhecendo a realidade daquela família, para compelir, para ver se esse pai cria uma consciência. Só que consciência é algo muito subjetivo. Excelente. E aí que vai dificultando. Isabela, e agora a gente quer também trazer o outro lado. Existe ali também... a necessidade dessa pessoa que é maior de idade, ela está preocupada com suas responsabilidades. Sim. A gente não está aqui estimulando o ócio, que é até assim, já vimos jurisprudência do STJ nesse sentido. Olha, não se está querendo... O que é isso, estimular o ócio? É a renda, o emprego. Então, eu queria falar um pouco sobre como essa questão da renda, do emprego, do alimentando, aquele que recebe a pensão, pode ali impactar a questão da
revisão de pensão. Muito bom, Rosa. Alguns julgados, eles dizem que pensão não é previdência, a pensão é alimentícia. Isso falam bastante quando a gente trata de pensão para ex-mulher, para ex-cônjuge ou ex-companheiro. E traz essa ideia também aqui que não é para a vida inteira, regra geral, não. A ideia é você alimentar até quanto é necessitado, com a maioridade isso muda, conquistando o mercado de trabalho muda, formando uma nova família com filhos, subentendo então que você está fazendo isso porque você vai conseguir agora prover sozinho o sustento dessa sua família. Isso é o lado da lei e o outro ponto é o que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. E nós sabemos, Rosa, que existe a diferenças sociais, a baixa escolaridade, ela tem uma provocação numa base familiar que vira uma base familiar difícil para o sustento e isso está retratado no patamar social de extrema pobreza do cidadão brasileiro, né? Aqui nós estamos num estado, que é o Piauí, que tem 78% de miseráveis. E miseráveis não naquele tom pejorativo, miserável com base na lei, não tem praticamente nada nem para comer. Isso é a situação de extrema vulnerabilidade e de miséria. E os alimentos são urgentes. Só que alimento nem é só o de comer. Alimento também é aquilo que esteja digno dentro das suas condições, como a gente falou. Então, alimento também é transporte, também é lazer, alimento também é medicamento, é saúde, é a moradia. Tudo isso significa alimentos. Exatamente. E, Isabela, a gente falando sobre prazo, né? Você, papai, você, mamãe, que paga a pensão alimentícia, então ficou claríssimo em nosso bate-papo aqui que se o seu filho fizer 18 anos, você não pode simplesmente parar de pagar a pensão. No caso de exoneração, você precisa entender qual é a situação familiar, o contexto que o seu filho está inserido. Ele está estudando, ele está trabalhando, ele se casa. No caso de uma revisão que você, mamãe, queira fazer, você precisa entender e provar no processo qual foi a alteração que houve em relação àquela decisão inicial do juiz. Houve ali uma mudança em quê na vida do meu filho? Ele passou para uma escola mais cara, como disse a doutora Isabela, ele tem uma doença, ele toma uma medicação de uso contínuo que é muito cara, ele tem intolerância à lactose, agora que eu descobri, eu preciso comprar um leite que é mais caro, que custa mais caro, então eu preciso trazer isso ao processo. Mas e vem, Isabela, uma outra dúvida, eu tenho um prazo para isso? A lei exige um prazo para revisão de pensão? Os alimentos, eles são imprescritíveis. A qualquer momento você pode discutir alguma matéria de alimentos. Então, a qualquer tempo. Imprescritibilidade significa eu posso entrar a qualquer tempo. Exato. Com um pedido de revisão, sim, com um pedido para aumentar, para diminuir, para exonerar, se for o caso, porque tem que provar. Isabela, a gente vê muito esses conflitos que nós já falamos muito aqui no nosso bate-papo sobre o comportamento. Eu acho que é muito importante existir um mínimo de respeito, de comportamento respeitoso em relação ao pai e em relação ao filho. E aí, em relação à busca de emprego, né? A gente viu aqui como é importante essa consciência, porque a gente viu que existem situações que o pai, ele não tem essa convivência com o filho. Então, se colocando no lugar do pai, que paga pensão, ele está com a nova família, ele não tem contato com aquele filho da outra família que sim, já tem 23 anos, na cabeça dele, ele já devia estar trabalhando, ele já devia estar estudando, eu aqui morrendo, trabalhando para sustentar a minha nova família com um filho de 2 anos ou um filho recém-nascido, e aí? Então, eu queria que você falasse um pouco da importância também da conscientização do comportamento desse maior de idade que vai continuar recebendo a pensão. Inclusive, eu tenho situações que ele, na sua defesa, ele já diz, não, eu concordo com a revisão, realmente eu estou trabalhando, ou então eu concordo com a exoneração, não estou mais cursando curso superior e realmente o meu pai não tem que pagar pensão. Sim. Isso acontece muito, né? Mesmo que não exista essa convivência, porque nem todas as ausências de convivência são conflituosas. Pode acontecer que
o tempo acalmou os ânimos ali e eles não têm mais esses embates aí, inclusive potencializados pelas redes sociais. Então, eu acho importante a gente trazer aqui o comportamento, como é importante de ambas as partes aqui. Sim, Rosa, é muito importante ter essa noção do que é solidariedade familiar, enxergar esses alimentos não como eternos, na maioria dos casos, e eles servem para, nessa assistência que o pai dá ao filho, ou o filho dá ao pai em algum momento da vida, essa assistência ela serve para suportar ali uma lacuna que ainda aquele filho, por ser menor ou incapaz, não está conseguindo. E como a gente trouxe, se for uma incapacidade que prejudica em todos os atos dele para a vida civil, vai ser até um alimento que vai ser um pagamento frequente, que é a exceção à regra. Então, tem a regra, que não é para sempre, tem a exceção, tem o cada caso ser um caso. A gente fala muito assim em direito de família porque é real, cada caso em direito de família é um caso, e essa geração que se chama a geração Z, que tem toda uma característica, Rosa, um dia eu estava lendo, dizendo que é uma geração que está levando até os pais para a entrevista de emprego. Então, é uma geração que é diferente da anterior. Cada uma se comporta de um jeito, eu não consigo só criticar também. Eu digo, eu como profissional do direito de família, acredito que cada geração passou por um momento da vida. Essa é uma geração pós-pandemia, uma geração em que os pais estão, numa maioria das vezes, delegando a criação dos filhos para fora o tempo inteiro. Eles não querem cuidar dos filhos direito. E os filhos estão sendo criados pelo celular, não estão sendo criados, na verdade, as pessoas estão lendo cada vez menos, o que deixa realmente tudo muito mais complicado. Porque quem não estuda não vai ter interesse para um mercado de trabalho, ou eu não falo nem do estudo de um livro, mas do estudo da escola da vida também. Então, nós vivemos em um país que não é um país de herdeiros, é um país em que as pessoas conquistam, na grande maioria das vezes, fruto dos seus esforços. Então, é uma geração que precisa entender, aí se conscientizar de que temos o mercado de trabalho e que as pessoas nesse Estado democrático de direito, elas precisam trabalhar para conseguir gerir a sua casa, para poder pagar as suas contas. Então, essa equação tem que bater, né, Rosa? Essa equação tem que bater. Maravilha. Isabela, vamos fazer agora um resumo e eu queria que você deixasse para o nosso telespectador aqui da TV Cidade Verde, depois desse bate-papo incrível, assim, quais são as orientações que você dá como profissional, como advogada que milita tanto tempo na área de família, para alguém que deseja revisar a pensão, seja para mais, seja para menos, seja do lado daquela pessoa que cuida da criança, que tem ali a criança em sua casa, seja do lado daquele outro. Quais são as principais orientações que você vê ali como essenciais para a gente finalizar e você não ter mais nenhuma dúvida sobre esse tema? Olha, Rosa, é excelente nós terminarmos falando de orientação, porque isso é orientação profissional. Não procure uma orientação com uma pessoa que não é do direito. É claro que você tem uma amiga que lhe quer muito bem, que você pode ter um amigo, mas isso precisa passar da conversa e da boa convivência com o teu amigo, porque pensão alimentícia é algo muito sério e você vai estar entregando para quem toda aquela história da sua vida ou da vida do seu filho, que implica em você também. Então precisa, Rosa, procurar um profissional adequado, especialista na área, que vai saber conduzir essa história da vida real, família na real, para o judiciário ou fora do judiciário, porque o bom profissional do direito de família, seja ele um defensor público ou um advogado nesse caso, que vai dar essa assistência jurídica para essa pessoa, ele vai ter a humanidade de entender aquela vida daquela família, daquele que está procurando como pai ou mãe, procurando alimento para o filho, e ele vai conseguir transportar para o processo ou para uma tentativa de negociação com o outro lado a melhor forma de buscar
em primeiro lugar, um acordo e, se não for o caso, ele, na colaboração dele, buscar o melhor para o cliente, ali, o bem da vida desse cliente, mas com o sentimento e a inteligência não só como profissional de direito de família, mas como um profissional que se especializou ao longo da vida e se tornou humano no direito de família. Está faltando isso nos profissionais também, que é a humanidade, o sentimento de que eu preciso em direito de família, muito mais do que nas outras áreas do direito, ser um profissional sensível com a dor de cada família brasileira. Exatamente. Isabela, além da sua atividade mais importante, que é a advocacia, eu queria que você finalizasse dizendo também onde é que as pessoas podem lhe encontrar, a sua rede social. Isabela compartilha também muito das atividades profissionais dela no Instagram. Eu queria que você dissesse aqui para o nosso telespectador, para já lhe seguir, lhe acompanhar, que você também vai tirar muitas dúvidas por lá. Muito obrigada, Rosa. O meu Instagram é @bela_Paranaguá, Bela_Paranaguá. E também eu convido vocês a conhecerem a nossa plataforma de educação para familiaristas de excelência, que é o @tpfam.educação. Lá nós compartilhamos sobre direito de família, sobre como conduzir essas demandas familiares com excelência. E eu respiro, a minha paixão é o direito de família e sucessões. Sempre que me convidar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Bem, já estamos nos encaminhando para o final e quero agradecer imensamente à doutora Isabela por compartilhar conosco esse momento. Foi maravilhoso, Isabela, como sempre. A gente se conecta não só pela amizade, pelo querer bem, mas como por temas que estão em nossas vidas e que, por respeito e admiração mútuos pelos nossos trabalhos, a gente está sempre junto e conduz da melhor forma possível, que é o mais importante, com amor. Com amor. O debate sobre a revisão de pensão alimentícia é complexo e exige que pais e filhos avaliem suas situações de maneira prática e responsável. A legislação brasileira oferece amparo tanto ao alimentante quanto ao alimentado, sempre buscando o equilíbrio entre os direitos e deveres de ambas as partes, seja qual for o desfecho. É fundamental que o diálogo e o bom senso prevaleçam, promovendo o bem-estar de todos os envolvidos, especialmente pela natureza da relação familiar. E lembre-se, no coração de toda família existe uma história a ser contada. Cuide bem de suas relações.